Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje temos um Biblioteca Submersa que vamos tratar de quadrinhos, né? É o tema da nossa próxima campanha no Catarse e é um tema muito instigante de forma geral. No caso, quadrinhos de terror, especificamente esta obra aqui, Horror, The Horror, The Horror. É uma obra muito interessante, né? Ela inclusive vem com um DVD. É uma obra catalográfica, mas que tem uma reflexão muito instigante e sutil a respeito de um período muito confuso da história americana, que foi o período do início da Guerra Fria, né? Essa edição trata dos quadrinhos pré-Code, né? Pré-Comic Code, que foi aquele código de quadrinhos que, né, durou praticamente aí 30 anos, não chegou a 30, quase 30, né? Dos anos 50 ao final dos anos 70, e que acabou caindo em desuso, especialmente com a chegada de autores como Alan Moore, dos Estados Unidos, e de séries de quadrinhos, e Neil Gaiman, né? E de séries de quadrinhos como os da Vertigo. Mas já antes, né, com o quadrinho Underground, Crumb, esse código foi caindo em desuso mesmo, então já nos anos 60, né? Mas o que acontece? O Comic Code, ele era um código digamos assim, pautado em algumas pesquisas bastante, digamos assim, que se tornaram obsoletas muito rapidamente, de uma mistura de pedagogia com psicologia dos anos 50, 40, 50. E esse, digamos, o caldo cultural que envolvia as reflexões em torno, então, de um código regulatório dos quadrinhos, é importante aqui destacar que os quadrinhos, eles tinham uma postura indefinida no seio da cultura de massa americana, como aconteceu um pouco com o cinema, desde o início do século, desde das revoluções, tanto de imprensa quanto tecnológicas de fotografia e, digamos, de registro fotográfico, que possibilitou o cinema, no caso do quadrinho, que teve um desenvolvimento paralelo, né? Quer dizer, década para lá, década para cá, mas mais ou menos ao mesmo tempo, que são artes aí que surgiram da comunicação, da indústria cultural, no sentido frankfurtiano, porque você precisa de uma indústria para a produção disso. Você precisa de uma, né? A literatura precisa de uma indústria para editar, mas você escrever um livro, você pode escrever na sua casa com um papel, né? Como demonstrava o Villiers de L'Isle-Adam. Nem papel tinha, né, no fim da vida, então ele escrevia onde ele podia, ou Sade, né? Ah, mas o cinema e a televisão, o rádio, o quadrinho, eles necessitam de um mecanismo de produção em massa, né? Com vários indivíduos ali na escala produtiva, como fabricar parafuso, como fabricar um tanque de guerra, uma estação orbital. Então, os quadrinhos eles surgem nesse contexto. Os quadrinhos contemporâneos, óbvio, não estou falando de aqueles antecedentes medievais, das imagens de Pinal, né, na França, não, os quadrinhos contemporâneos, né? E eles surgem nos Estados Unidos nesse meio que num universo que é difícil de situar. Em parte eles eram voltados ao público infantil, de fato. Em parte eram voltados ao público adulto, dos operários, das pessoas assim que tinham uma escolarização em língua inglesa, às vezes bem precária. Então a leitura desses quadrinhos era, digamos assim, uma das poucas diversões, né, que esses indivíduos tinham, uma vez que o jornal às vezes era aquele bloco de texto, né, um imigrante vindo, sei lá, do leste europeu, adulto, para trabalhar em Nova York, né? Ele vai ter um bloco de texto, né, que ele não consegue compreender, o quadrinho ele conseguia, né, do Dick Tracy. Então os quadrinhos eles tinham essa posição ambígua. Por isso que facilitou pesquisas aqui como o Verten. A gente já vai falar do Verten, porque ele está aqui no bônus desse livro. E, como se não bastasse tudo isso, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos a ascensão do fascismo, uma politização forte, né, das histórias em quadrinhos.
tivemos aí depois da ascensão do fascismo, a derrocada do fascismo e, digamos assim, esse início de uma paranoia relacionada ao comunismo, né, ao, ao inimigo soviético, né, que durou décadas, isso sim durou décadas, né, a Guerra Fria. E os quadrinhos foram um pano de fundo durante todo esse período. E é interessante que, como o próprio cinema, né, os quadrinhos eles tinham uma natureza até mais que o cinema, até mais que a TV na época, que era muito limitada, né? Eu vi no canal muito importante, La Filmoteca Maldita, canal espanhol, um comentário a respeito, né, de quanto tempo demorou para ter TV colorida na Espanha, né, por causa do Franco, transmissões, né, coloridas, até TV, acho que talvez tivesse alguns ricos militares, né, tinham acesso, mas a transmissão colorida demorou, né? Então, o quadrinho, não, né? O quadrinho ele era uma mídia mais barata, num certo sentido. Ele era produzido para, assim, uma parte deles. Aqui já tem, né, nessa época que o livro cobre, já é a época da transição dos syndicates, né, dos sindicatos de editoriais que vendiam os direitos das tiras, né, em geral o formato preferido aí nessa época da tira, para jornais, para revistas fechadas, né? Que eram publicadas às vezes pela mesma editora do antigo jornal que comprava as tiras do Syndicate. Então, o quadrinho ele tinha uma penetração forte no cotidiano, né? Só uma coisa, se vocês ouvirem um barulho de gente gritando, não é aqui no escritório imanente, é aí na rua, né? O pessoal está fazendo alguma festa. Enfim, voltando. Então, o que o Jim Trombetta, que é o autor, ele é um roteirista, né? Ele parece que escreveu, tem aqui a biografia curta dele, alguns episódios para Star Trek, Miami Vice, The Flash, né? E um jornalista, né? E um colecionador. Então já é uma obra que tem um certo destaque aqui na Rafus Press, no perfil da Rafus Press, porque é uma obra escrita por um colecionador. É interessante que o colecionador de quadrinhos, especialmente, ele tem uma, digamos assim, ele tem uma expertise, né? Não só de quadrinhos, de livro, de disco, ele tem uma espécie de expertise que é interessante, né? Que não é muito valorizada. Aqui a gente tem, em geral, esses almanacs de curiosidades, né? Até tem realmente almanacs de antiguidades, de colecionadores de brinquedos antigos e tal, mas é mais curiosidade, né? Como é que aquele brinquedo era produzido. Aqui não, o Trombetta ele tem uma tese muito interessante. A ideia dele é que os quadrinhos de terror, e ele não nega, e isso é algo que até pesquisadores brasileiros bem sérios, assim, como Alexander Link, do canal Quadrinhos da Sarjeta, destaca, ele não nega que realmente era um material um pouco impróprio para criança. Como eu falei, como era um meio de campo às vezes difícil, mas já nos anos 50 a tendência era o foco dos quadrinhos ser mais infantil mesmo, né? Isso a gente vê até com o surgimento dos super-heróis, né? Como um pouco antes, uns 15, 20 anos antes, né? Com o Superman, o Batman, ali já no auge, já no limite da guerra, né? O próprio Capitão América. O quadrinho já foi começando realmente a se tornar uma diversão mais voltada ao público infantil e juvenil. E essas histórias que são terríveis, assim, as capas, né, elas realmente tinham um impacto, né? A gente não pode negar. E nada disso era regulado, até porque, como eu falei, eram editoras que muitas vezes eram aquelas do jornal do Hearst, né, desse povo, que dominavam a imprensa na América na época, né, essas grandes famílias, e eles queriam lucro, né? Não importa, né, se isso vai chocar ou se vai traumatizar a criança. Ó. Ele não nega esse aspecto, mas ele fala uma coisa interessante, duas na verdade, ao longo do livro, né, são vários capítulos, não é? Que ele vai acompanhando os desdobramentos temáticos dessas histórias em quadrinhos de terror pré-code, né, pré-comic code. Então, o que ele fala que é interessante é que digamos assim, esses quadrinhos, de certa forma, refletiam o universo em que essas crianças viviam, que é muito aquele tema daquele filme Nó na Garganta, que foi lançado o livro no Brasil, que é até do Neil Jordan, né, do diretor irlandês. É um filme, acho que se passa na Irlanda, inclusive,
muito interessante, Nó na Garganta. É baseado num romance de um autor irlandês, que é o Patrick Maccabi, não me recordo agora. E o que que acontece? Aquele moleque entupido dessas histórias, mas aí que tá, ele também lê um monte de quadrinhos, assim, de guerra, desse tipo de temática, mas o universo ao redor dele é violento, é repressivo, é medonho e é hipócrita. E então esse universo ao redor dele, esses quadrinhos só refletiam. Então a violência estava ali o tempo todo. Então essa ideia do trombeta é muito boa. Porque os quadrinhos eles refletiam medos e paranoias que eram dos adultos e que as crianças eram expostas a elas, né? Então, no momento que a gente vive hoje, que existe muita discussão a respeito de cancelamento ou de adaptação de obras infanto-juvenis para novos contextos sociais, especialmente aquelas obras que realmente têm características mais críticas, mais graves, relacionadas a racismo, relacionadas à supremacia, imperialismo. Fica um pouco a discussão de que se não seria interessante discutir esses temas a partir dessas obras que têm uma relevância, têm qualidade, têm estofo, né, no caso, sei lá, do Monteiro Lobato, no Brasil mesmo, do que simplesmente proibir que o aluno tenha acesso e varrer para debaixo do tapete o problema do racismo estrutural, onde ele surgiu, né? Como é que ele se estruturou, como é que ele, digamos assim, se desenvolveu culturalmente, como que ele afetou tanta cultura de um país como o Brasil, no caso. Então acho que o trombeta ele vem justamente responder, né? Ele vai atacar um pouco essa questão, né? E a outra questão importante desse livro é que ele vai trabalhar alguns aspectos clássicos do terror. E isso que é interessante, porque quando você vai recentemente agora, né, eu acompanho alguns canais e algumas comunidades de arte, né? Como editor, eu tenho que sempre procurar capa, essas coisas. E eu sempre me impressiono com a arte do século XVII, né? Especialmente da Holanda, né? E me impressionei de novo essa semana quando eu descobri um quadro da decapitação de São João Batista, né? Primo de Jesus, que fez o batismo de Jesus e que foi decapitado a mando da filha do Herodes, a Herodíade, né? Filha ou esposa? Eu nunca lembro. Ah, não, a esposa, a Herodíade. A filha Salomé. Agora eu não lembro qual das duas também pede a decapitação dele. Acho que é Salomé, inclusive. Que gera aquela cena, né, muito conhecida dos desenhos do Edward Burne-Jones e da peça de teatro do Oscar Wilde. Bom, a questão é que, diferente da peça, que você tem a cabeça já decapitada nas mãos ou do desenho, né, da ilustração, nas mãos da Salomé, que dança com ela, no quadro do século XVI, você tem um momento da decapitação, e é de uma brutalidade. Assim, não tem tanto sangue, mas é a posição, né? Aquilo é muito bem construído. A posição dos elementos do drama, né? O santo de joelhos esperando, né? O golpe, o verdugo exprimindo uma brutalidade sem limites, até na movimentação, né? O quadro ele é pintado exatamente no momento em que o verdugo sobe o cutelo, o machete, não parece nem uma espada, um machado, né? Parece meio que um cutelo, né? Ou seja, é algo que você supõe que ele vai cortar aos poucos, em vários golpes. Quer dizer, existe toda uma sugestão naquele quadro de brutalidade que é clássica ao mesmo tempo, né? Esse é o mundo clássico, esse é o mundo renascentista e clássico, né? É o mundo da violência extrema. É o mundo de arrancar a pele de certos personagens, de outros serem mortos e esmagados por cobras e por aí vai. Enlouquecer e matar a própria esposa, como Hércules, né? Então, o que o Jim Trombetta faz? Ele associa essa imagéria clássica com os quadrinhos. E é, assim, os quadrinhos tipo de um Steve Ditko, né, de um desses ilustradores dos anos 50, ligados a EC, especialmente, mas a outras editoras também, eles tinham uma qualidade, né, do traço, né? E então, esse aspecto, para você ter uma ideia mais nítida desse aspecto, é necessário digamos assim, esse trabalho
gráfico da edição que é espetacular, né? Eu, às vezes, eu já li o livro, mais de uma vez, inclusive, mas às vezes eu fico só vendo os quadros, procurando ideias para as edições, né? Tipografia também, tipografia revolucionária para a época, né? Com essa coisa quase pop art aqui da letra tremendo, né? Então ele tem algumas imagens, não é? Que são imagens clássicas de inferno, né? O enterramento prematuro. Ele trabalha temas, mas as imagens elas têm esse aspecto meio clássico, inclusive, né? Aqui o enfrentamento com o monstro serpente, né? Isso, inclusive, acho que é do Steve Ditko. Não, Rusif. E ele também escaneia algumas histórias inteiras, né? Começa aqui desse... É uma história muito boa, parece quase um autor, assim, clássico anticomunista, né? Tipo aquele do Starship Troopers, com essa coisa da desumanização, né? E algumas histórias, elas têm um frescor quase surrealista, como essa história aqui em que existe um jogo de beisebol com cabeças, né? É a narrativa do Full Play, né? Exatamente, da EC. Desenhos de Jack Davis, que era um desenhista espetacular, né? Então tem várias histórias escaneadas inteiras para ilustrar esse desenvolvimento quase clássico desses monstros, né? Através de vários temas. Então tem, por exemplo, as histórias de crime, que são muito interessantes, porque era é aquilo que eu falei, eles ficavam numa fronteira, né? Desde o próprio Dick Tracy, dos anos 30, ou do Sombra. Então era um universo quase adulto, mas nas revistas ele foi migrando para um leitor mais infantil, que comprava de terror também. Então são essas histórias medonhas de tiroteio. Isso aqui é realmente, com essa, né, essa tipografia espetacular, esse crime gigantesco escrito. Então, assim, Crime Does Not Pay, né? É um pouco até moralista, mas tem na capa já umas torturas, né? Essa aqui é uma célebre capa, né? Que o bandido aqui amarra todo mundo e vai falando com uma faca na mão, né? Que ele vai... Uma família, sei lá, uma moça e dois caras. Quem que ele vai matar primeiro, né? Então são histórias assim que o público acaba que não estava muito preparado. Essa cena aqui é terrível, né? A expressão dos personagens, a violência e a sugestão de violação sexual, né? Então realmente, de certa forma, o Verton não é que ele estava correto, mas ele tinha um ponto. Acontece que o moralismo americano é a tentativa de evitar que essas revistas contaminassem, né? Porque, como eu falei, eles refletiam um espaço de paranoia e de violência, inclusive, da própria sociedade. Então, para evitar que a sociedade pensasse muito nisso, a partir de cedo, né, das crianças, a censura veio. Então, não foi uma regulação na base da discussão do que poderia estar nessas revistas ou não é se esse sensacionalismo todo era válido. Era simplesmente uma censura por medo de que aquele conteúdo, o espelho daquele conteúdo se refletisse muito, com muita clareza, digamos assim. E aqui tem um tema clássico que vive nessas revistas, e essa aqui é uma edição da revista Vênus, até tem um nome meio infantil, meio feminino, a arte de Bill Everett, que é A Morte é Donzela. É espetacular essa arte aqui. É o tema clássico, poderia estar no museu, se não fosse essa tipografia bizarra. Não é? Mas isso aqui é uma obra-prima da ilustração, isso sem dúvida. Essa capa aqui é incrível, né? Até esse efeito do rosto máscara, né? E embaixo a caveira, mas não é bem uma máscara, é quase um efeito cinético. Isso é sensacional, né? Quer dizer, toda essa inventividade dentro de um sensacionalismo absurdo e meio dúbio, né? Como eu falei,
tem muitas questões aqui relacionadas a um tipo de violência abusiva mesmo, e que refletia em vários sentidos, né, o universo de violência da própria sociedade, de racismo, anos 50, muito antes das liberdades civis, né? Então, este livro aqui então é muito importante, é uma obra que deveria sair no Brasil, nem sei se existe ainda, eu comprei na Inglaterra, né, dessa Abrams Comics, e vem um extra muito peculiar, que é um DVD com um pequeno documentário mostrando uma a comunicação, um documentáriozinho mesmo, do Vertan, né, a respeito das HQs, né, do perigo das HQs de terror e tudo mais, né? É um documentário para TV que foi encontrado por eles, foi publicado, ela saiu partes em um outro documentário cinematográfico, né, mais recente, 2008, e aí eles fizeram uma síntese de um curta e botaram aqui como extra. Ou seja, um livro completo, né, de HQ de horror. Óbvio que é um pouco superficial, mas eu acho que a proposta, dentro do possível, é cumprida e é sensacional, né? Algumas das ideias, das revelações e dessas comparações entre um texto clássico, né, uma visão clássica e muito violenta e muito abusiva, e essa visão dos quadrinistas, né, essa leitura deles, eu acho genial. E como eu falei, né, a ideia de entender essa censura como uma tentativa de culpar, né, os quadrinhos pela própria violência que a sociedade já sentia em peso, né, na convivência social, também é brilhante, né? Embora, como eu falei, ele reconheça, né, como todos os pesquisadores e historiadores mais contemporâneos, que não demonizam Werther, só entendem o contexto em que ele escreveu a obra dele, e que ele não tinha tanto poder assim, era uma comissão, né? Tinha Senado, editoras, né, etc. De entender que tinha bastante sensacionalismo e tinha um processo de transferência de público que não era muito claro e que isso acabava realmente facilitando uma, digamos assim, um material inadequado para a idade, né? Está circulando para uma certa idade, embora evidentemente seja genial esse material e a gente daí não tenha como dizer muita coisa. A não ser, como eu falei, analisar, discutir, é uma questão de discutir socialmente com os próprios artistas e editores, coisa que nunca foi feita. Então é isso, recomendação, né? Quem sabe a Rafos consiga traduzir, duvido. Precisa de um investimento para fazer um álbum assim. Mas espero que uma editora dessas grandes tenha cacife para isso. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.